Zé Carlos, pois estou aqui a convite do Zé Elmar, estou aqui para os 11 anos da diáspora de Moçambique e dos seus escritores. Está aqui o Júlio, a minha casa na Caparica e o Coiton, vem cá fazer o filme e eu vou falar mais do que vocês supõem e vou contar mais novidades do que as que esperam. Vou fazer uma literatura na diáspora que inclui as várias ciências e a filosofia. As diásporas de Moçambique, que são as diásporas dos moçambicanos que andam pelo mundo, e daqueles que vão fazer diáspora para Moçambique e daqueles que vivem nos dois sítios de um lado para o outro e com isso a ciência avança a passos de gigante. Quero contar uma história e esta história é um daqueles segredos que não se contam. A pessoa que viveu esta história, que foi o primeiro, mais tarde virá a propósito do seu nome, não disse nunca nada à família. Os heróis não contam as suas coisas mais estranhas. E foi o seu grande amigo, que vocês bem conhecem, que é o Eugênio Lisboa, que contou a história. Esse rapaz era o melhor aluno de Moçambique, mais precisamente o melhor aluno de matemática. E os pais tinham migrado com problemas de saúde, já não estavam em Moçambique. E ele ficou sozinho em casa do Eugênio Lisboa, ficou no jardim. O pai do Eugênio Lisboa tinha a Caixa Económica Postal. E um homem que não era bem visto por esses meios, já na altura democráticos dos socialistas, foi de calções. Como comissário da Mocidade Portuguesa, nos anos 40, foi ao Lourenço Marques, era Marcelo Caetano. E quando Marcelo Caetano lá chegou, o pai da Jana Lisboa disse-lhe: temos aqui um aluno muito bom e aqui não há condições para sair do liceu. Precisa de uma bolsa. Marcelo Caetano era já um professor, tinha uma certa amplidão e deu à Caixa Económica Postal meios para dar 2 bolsas por ano a uma consoante a cor, um branco e um preto, como se dizia. Então, meu pai partiu com o João Dias. Já estou a dizer. Quem foi esse cientista moçambicano que se ilustrou? E depois, essas bolsas da Caixa Económica Postal, que nunca foram estudadas, fizeram uma grande parte dos quadros da Frelimo que estiveram na casa dos estudantes do Império. É, portanto, nos anos 40 que vêm num barco esses 2 primeiros bolseiros. E é Marcelo Caetano que atribui essas bolsas, das quais uma parte se ilustra na ciência e outra parte vem a constituir, no exílio e na primeira diáspora, a Frelimo, ao mesmo tempo que a Amílcar Cabral lá está e o Agostinho Neto, aqui está Marcelino dos Santos, e esse é um primeiro momento do êxodo na diáspora de intelectuais moçambicanos, os quais, por exemplo, a Eugênio Lisboa, por exemplo, a Frelimo inteira, ao mais alto nível, retornam, outros ficam, outros despurizam pelo mundo, e é desses que eu vou falar agora, e vou falar mais, e vou lançar algo para que tenho tentado convidar a Embaixada de Moçambique sem conseguir ainda. A gente sabe que é o Prémio Nobel. Física, Economia, Química, Paz, etc. E literatura. Sabemos que a matemática não tem o Nobel. E dá-se uma razão para isso. Diz que Nobel era amante de Sonia Valevskaya. E, portanto, a família não quis dar o prémio. Não será essa a razão. O que é um facto é que o Nobel da Matemática é a medalha Fields, que é dada a matemáticos caçulas de até 40 anos. O que importa é que antes de um moçambicano ser o maior filósofo da cultura portuguesa de sempre, maior que todos os portugueses e todos os brasileiros, quando morre, assaz cedo, Fernando Gil dá o seu nome ao Prémio Nobel da Filosofia. Esse prémio vai ser otorgado este ano pela 3ª ou 4ª vez, dia 2 e 3 de novembro, na Gulbenkian. Tentei fazer concorrer lá o Paulo Guedes, na altura, na sua diáspora, uma espécie de teologia da libertação pela matemática, que deu origem à etnomatemática na qual ele cuidou do ensino popular da matemática. Sob a de Frelimo, era muito amigo de Samora Moisés Machel, e cuidou também da parte feminina, cuidou do estudo das tatuagens, do estudo do artesanato, entrou nos fratais, formou a geração corrente, Abdul Karim, Ismael, Marcos Charinda, que é agora o diretor da Unesco. Mas, dizia eu, nesse prémio há um outro moçambicano que aparece, que é o irmão do Fernando Gil, José Gil,
é o maior filósofo moçambicano vivo hoje. Fernando Gil faleceu. O José Gil é considerado um dos 20 maiores filósofos do mundo. É um homem da antropologia filosófica. Quando eu estive em Timor, em 2007, havia um início de guerra entre milícias. Naquela zona que chamam o Círculo de Fogo, que cerca a Austrália, existem grupos australianos e grupos melanésios. E o livro que levei para lá foi o livro O Medo de Existir, do José Gil. E isto é um convite que faço agora à comunidade moçambicana. Estejam nesta atribuição do prémio a 2 e 3 de novembro. Espero, porque tentei, que o convite vá para a Embaixada, que o embaixador lá esteja, em nome de Moçambique, em nome da pátria do Fernando Gil, e propus também o nome de 2 reitores, que foram meus alunos. O reitor de Quelimane, a terra dos irmãos Gil, que é o Cedril, que vocês todos bem conhecem. O outro é o Gervásio Anela, um homem triunfante e que deve ser homenageado. Era o sobrinho do terceiro filósofo moçambicano. O primeiro foi Fernando Gil, um homem da filosofia da ciência, formado em Paris. O outro, José Gil, que começou pela matemática, curiosamente, foi aluno do meu pai. Depois exilou para a França. E como o curso de matemática em França era exatamente igual ao que tinha em Lisboa, mudou-se para a filosofia. Casou-se, foi fazer um primeiro artigo sobre a vendetta na Córsega, e é um homem da antropologia filosófica. O terceiro é um sacerdote que contraiu matrimónio e se afastou da carreira eclesiástica para entrar na carreira académica. Brazão Mazula foi o segundo reitor desde a independência, depois de Ganhão, e foi o comissário para a democracia das eleições nas primeiras eleições democráticas. É uma personalidade idosa, muito, muito respeitável, e eu diria que é o terceiro homem da história da filosofia em Moçambique. Pois este homem tomou ordens, foi padre e deixou de ser, e o meu colega de investigação, Gervásio Jorge Anela, queria ser padre, não chegou a tomar ordens. E não chegou porque a guerra lhe chegou. Era um homem de 1,90 m, de 1,90 m, altíssimo. Era, como o meu pai foi, 50 anos antes, o melhor aluno de matemática de Moçambique. Foi à guerra, combateu essencialmente na fronteira com a Rodésia, chegou a general, fundou o Instituto para a Administração, e quando já tinha feito a sua primeira formação de geração, salvo erro, ele deu-me um número, 3 ou 4 polos, 50 professores, mais de 1 milhar de estudantes, teve ocasiões para ter uma bolsa ao meu lado, e nessa bolsa doutorou-se em Astrofísica Computacional. Concretamente, o que ele faz neste momento é controlar, Gervásio Anela, uma rede de 50 radiotelescópios que existem em Moçambique, para além de dar as aulas de tudo e mais alguma coisa. Foi ele e a Cesaril, assim como o embaixador de Moçambique, que falei com a Gulbenkian, para verem este momento que deve ser um momento de glória da diáspora intelectual moçambicana. E com isto falei essencialmente de 3 grandes figuras da filosofia. Deixo implícito que é um matemático, mas antes de falar dos demais matemáticos, vou falar... e já falei do Eugênio Lisboa, que é um homem amplamente conhecido. O Eugênio Lisboa foi tudo em Moçambique. Depois vieram tempos difíceis e tinha as 2 nacionalidades, a vida cultural portuguesa na Suécia e em Lisboa. Presidente da Comissão da Unesco, professor em Aveiro, doutor honoris causa. É um grande senhor, vocês têm lido no Jornal de Letras, não há um em que ele não escreva. Era o grande amigo do meu pai, o grande amigo de juventude. E estão a ver, foi o único que ficou com este segredo. O meu pai não gostaria nunca que se soubesse que deveria algum favor a alguém que depois combateu politicamente. Marcelo Caetano. Estou a dar esta dimensão das diásporas moçambicanas. Se 2 são do mesmo grupo, meu pai e Eugênio Lisboa, mas de áreas bem diferentes, ciências e letras, o do outro grupo são 2 irmãos e que são da mesma área, Fernando Gil e José Gil. Depois, Brazão Mazula é aquela transição que nós também observamos em Cabo Verde. Tua mãe é cabo-verdiana, não é? Uhum. E tu ensinaste em Cabo Verde. Estou aqui a falar ao Clayton e ao Júlio. Pois em Cabo Verde eu também estive na fundação do curso de Filosofia e do de Matemática. Mas também em Cabo Verde, a tradição cabo-verdiana, e vou querer que neste colóquio de novembro da Forjas saia essa história,
nasce. Os primeiros alunos que eu tive em filosofia, estou a fugir um bocadinho de Moçambique, eram aqueles que tinham interrompido a sua formação de filósofos no seminário, onde está agora uma escola de turismo na praia. Estou a utilizar este exemplo dos meus alunos para falar do grande professor Brazão Mazula. É também do clero que vem a tradição filosófica. Vou agora continuar para a física. Não se pode falar da história da Universidade Moçambicana, e nós temos a história da Universidade Angolana, já foi feita, está o livro na Colibri, eu recomendo-vos esse livro, vou tentar pôr no Congresso da Forges em novembro esse livro, porque é aquilo que mais ninguém fez. Nem Portugal tem a história de 50 anos da sua Universidade Global. Angola tem. Eu quero fazer isto em Moçambique e em Cabo Verde, no mínimo. Porque aí já tenho dados suficientes e num Moçambique tenho colegas, Cabo Verde tenho outros. O resto da lusofonia é ligeiramente mais difícil. Tenho dados essenciais, mas são desconexos no tempo. Mas, felizmente, Moçambique é onde a continuidade é a maior de todas. E vou continuar pela continuidade, e vou continuar por ela a partir da física. A física é o lugar onde há dois grandes nomes em Portugal na geração dos anos 40. Um era um vizinho de Alcinda. Era o professor Moreira Araújo, era o melhor aluno do Porto, ainda vive. E esse professor especializou o Porto na técnica mais barata, que eram as baixas temperaturas. Ali pode-se fazer um laboratório de excelência. Mais ambicioso, Veiga Simão, em Coimbra, fez a aceleração de partículas. Não continuou diretamente, porque foi montar a melhor universidade da lusofonia, que foi a Universidade de Lourenço Marques. E então, a física da grandeza que essa universidade tem, eu que andava por Angola por esses anos, não posso comparar a grandeza de uma com a dispersão da outra. E vou tentar dizer mais algumas coisas e alguns nomes que não podem ser esquecidos dessa grandeza extraordinária da Universidade de Moçambique. Tenho que falar de um nome muito original, o Zé Luís Rodrigues Martins, e tenho que contar a história dele. Nasceu em Moçambique. Quando eu o conheci em Angola, em 72, tinha uma cabeleira de Ares, não tinha bigode. Via-se que era um cientista. O Zé Luís Rodrigues Martins vai para Coimbra estudar. Em Coimbra é o primeiro a doutorar-se em mecânica quântica com Mário Silva, que depois é expulso da universidade, e com Proca, que, de linhagem romena, que é um refugiado que estava, um pouco por causa do nazismo, estava em Coimbra de passagem. Tese de mecânica quântica, é um homem que não é do regime, e então, em vez de o porem a dar aulas no centro da cidade, atiram-no meia dúzia de quilómetros para o observatório e dão-lhe 24 horas de aulas por semana. Conclusão. O tipo não quer essas coisas, volta para a Terra. E vai dar aulas no liceu. Quem é que ele tem como aluno? Tipo muito mais novo, que é o Fernando Gil, o grande filósofo. O homem que é filósofo da ciência tem, como professor de física no liceu, um doutor em mecânica quântica. E temos aqui o Zé Luís Rodrigues Martins. Depois o resto da história é que faltam uns anos. A história pode ser feita porque tem um filho e um neto na Universidade de Évora. E vai a Luanda ensinar. Em Luanda faz uma jogada errada. Ele, que é um homem de esquerda, é o único professor que vai de smoking, estilo James Bond, com papillon e com smoking, à universidade quando vai lá ao Jonas Savimbi. É claro que fica amaldiçoado pelos outros todos. Bem pelo toma poder, vem como retornado. E tem os últimos anos da vida na Universidade de Évora. Mas pronto, é uma história que contrasta, digamos, com a de Veiga Simão. Veiga Simão é físico de saída e depois vai ser reitor e vai fundar em Moçambique. É um homem das beiras, mas funda em Moçambique a grande universidade. Eu vou falar agora da matemática. E o Zé Luís Rodrigues Martins é o contrário. É Moçambique, é Coimbra, primeiro choque, segundo choque. Segundo é para Moçambique, mas Moçambique sai de lá e vai para Angola, para a fundação da Universidade de Angola, enquanto que em Moçambique é feita de uma outra maneira. E depois Évora, como retornado. Como é que Moçambique é feita? Conheço, pá, fui secretário pedagógico dele, e é uma pena não se conseguir encontrar esse rapaz, que é o João Carlos David Vieira. É preciso ir a Aveiro entrevistá-lo. Foi o primeiro professor português da Universidade de Lourenço Marques e foi o último a sair a uma altura em que são apenas 20. Metade portugueses, metade moçambicanos. Isto deve ser os tempos de 75, salvo erro. Permaneceu e creio que foi o último português a sair de lá. Foi para Aveiro. Em Aveiro montou o departamento de matemática.
eu secretariei, fazia as atas com ele. Depois, curiosamente, em Cabo Verde foi ele que me sucedeu. E eu, sou um evolucionista banal, passo umas matemáticas e umas filosofias. Ele fez a revolução. Primeiro, montou um mestrado. Matemáticas aplicadas às engenharias. Segundo, trouxe o Delfim. O Delfim, nessa época, pouca gente conhecia. Delfim Torres, de Aveiro. É neste momento o maior matemático português. É um miúdo ao pé de nós. Mas pronto, ultrapassou o Zé Francisco e o Urbano em número de artigos publicados e em qualidade daqueles que formam. E então, neste momento, a coisa é de tal maneira, e Moçambique não chega a esse nível, que estou a fazer elogio académico de Cabo Verde. Portanto, vai para o resto da tua família. Cabo Verde, na matemática, tem os congressos de 2 em 2 anos que são equivalentes aos que há no Brasil. Portugal, há coisas parecidas, mas não há nenhum outro país com colóquios semelhantes igual ao nível científico. O outro tipo que lá vai é o Jäger. E o Jäger é não menos que o terceiro matemático do mundo em número de doutoramentos que orientou. Mais de 100. Isto é Cabo Verde na segunda revolução académica feita pelo David Vieira, que fez a Universidade de Lourenço Marques. Pouco depois de David Vieira vai o Veiga Simão. E então quem é que o Veiga Simão traz? Traz essencialmente a Universidade de Coimbra. Gente com perfil muito diferenciado. Por exemplo, quem lá está é o historiador dos descobrimentos Luís Albuquerque, um matemático que se mete na história, que chega também a ser governador civil de Coimbra, é homem da Academia das Ciências, veste à moda antiga, era da Academia Militar, contava ao Costa Gomes, quando ele lançava livros, que na academia, eram colegas de curso, que na Academia Militar ele não gostava de fazer a cama, mas gostava de fazer. Escreveu cerca de 20 livros e uns 300 artigos. Fez as histórias dos descobrimentos e fez uma parte em Moçambique. O Sampaio Martins, o Zé Vitória, depois 2 indivíduos que andaram sempre mais ou menos juntos. O Dias Agudo, que é o professor que fez mais tratados de cálculo infinitesimal, e o Zé Taborda, que fez o doutoramento em Mecânica Celeste, em Cambridge. Foi-se doutorar para lá porque, é curioso, é esta época do ano em que caem mais meteoritos. Foi-se doutorar com Lyttleton. Era um viajante, tinha ido a Timor, tinha feito o levantamento topográfico de Timor, era um marinheiro, andava de barcos à vela. O Dias Agudo era mais sossegado, mas trabalharam sempre juntos. Depois vieram juntos para cá, mudaram de universidade cá, de uma para a outra, juntos, e fizeram juntos o INIC, o Instituto de Investigação. E tiveram o seu auge em Moçambique. É em Moçambique que as pessoas tinham o auge, a todos os níveis, como académicos e como saber viver. Ora, isto foram as diásporas que houve e que fizeram a matemática. Com a independência e tempos difíceis, que foram vividos com maior dificuldade, quem me contava mais disso era o Eugênio Lisboa, pouco a pouco vieram para cá. E neste momento está lá um professor de Aveiro, careca de barba, não estou a lembrar do nome dele, é assessor do Ministro da Educação. A parte portuguesa, dentro da matemática, já não é tão importante como foi. No entanto, Paulo Guedes fez essa história. A história dele é a história dos primeiros doutores de Moçambique e os 1000 primeiros doutores da África. Tudo isso, na mesma série de livros que ele tem de etnomatemática, tem esta história vivida, mas que não está a ser escrita nem estruturada de modo a poder ser ensinada não só em Moçambique, mas também em todo o lado. A história de Moçambique tem um outro capítulo que deve ser escrito. Eu estive no Vietnã, em Hanoi, com Pham Diem Tu. Pham Diem Tu foi o primeiro vietnamita que aprendeu a falar espanhol. A história é que cai um Phantom na escola, ele vai ao Ho Chi Minh, é um miúdo de 10 anos, eu quero guerras, não tens guerras. Apanhaste o Phantom, vai estudar, e vai estudar por Cuba. Aprende espanhol. Nessa altura, volta, é amigo de Che Guevara, Fidel Castro, e passa a ser amigo dos líderes um pouco em toda a parte. Quando vem a Portugal, vem para a casa do Álvaro Cunhal, Angola para o Agostinho Neto, e em Moçambique, para Samar Machel, ainda encontrou, antes de Cabo Verde, o Amílcar Cabral. E o Pham Diem Tu põe este projeto, mas depois não voltei a ver, que eu neste momento estou em Nova Iorque, e quem queira fazer este projeto, a filha é embaixadora na ONU, quem queira fazer isto tem que ir vê-lo ao sítio. É assim, foi ele que pôs os professores de matemática vietnamitas em Moçambique que aguentaram um momento mais difícil. Portanto, é uma outra diáspora dentro de Moçambique.
esta grandeza de Moçambique ainda hoje se mantém. Mantém-se lá as várias culturas. Penso, por exemplo, em Koknam. Conheceste-o? Koknam era chinês mesmo. Era o grande fotógrafo. Epá, penso no indivíduo que fez Débora da nossa Universidade de Património Mundial. É de origem indiana, Abílio Fernandes. Teve uma preparação nos jesuítas. Vem para cá, para Portugal, estuda e faz em Portugal aquilo que tinha visto em Moçambique. As várias culturas, mais que em qualquer outro sítio, têm as culturas pluricontinentais, exprimem-se em Moçambique, chegam a Moçambique e partem de Moçambique. E é essa a grandeza da diáspora, e é um pouco isto que não só consegui transmitir, e é a primeira vez que isto sai redondo, como quero pôr isto no Congresso da Lusofonia em novembro, lá em Évora, da Forges, como, quero que isto fique para as novas gerações. Já montei isto em Cabo Verde, quero montar em Moçambique. E é isto.